O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Parte 1. As três revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo. Aliança da ciência com a religião. Instruções dos Espíritos, a nova era. 1. Jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, pois, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota e o último ponto. Referências Mateus, versículos 17, 18. Moisés. 2. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses, letra minúscula, estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que estiver acima no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que houver nas águas sob a terra. Não adorarás e não nem lhes renderá culto soberano. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembra-te de santificar o dia do sábado. 4. Honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nenhuma das coisas que a ele pertencer. Esta lei é de todos os tempos e de todas as nações e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas a ideia de um Deus terrível poderia apenas impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia colocado em seus mandamentos, entre aspas, não matarás e, entre aspas, não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. O Cristo. 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus.
Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta lei o princípio dos deveres em relação a Deus e ao próximo, o que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, no fundo e na forma. Ele sempre combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E acrescentando, aí está toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências. Pois, de que serviria ter estabelecido essa lei se fosse para privilegiar alguns homens ou mesmo um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos do mesmo cuidado. 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade além de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciando a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Mostrar o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas vindouras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a lançar o germe de verdades que, segundo ele mesmo declarou, não poderem ser então entendidas. Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para encontrar o sentido oculto de certas palavras, seria necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir.